Bom dia, estamos começando mais um Informe Sintect GO, recebendo o Eliseu Pereira. Seja bem-vindo, Eliseu. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eliseu, na quarta-feira, dia 27 de setembro, você e os outros dirigentes sindicais estiveram em Brasília para assinatura do ACT. Como que foi essa reunião? Quais sindicatos participaram? Então, Larissa, nós tínhamos lá representantes de todos os sindicatos, né? O acordo estava previsto para ser assinado meio-dia, houve uma protelação muito grande e só no final da tarde, 18 e pouco, foi assinado. Protelação por parte de alguns poucos sindicatos da Fentect junto com esses sindicatos ligados a essa federação ilegal. Sempre tem que deixar isso claro. No Brasil, legalmente, para se constituir uma federação, tem que ter 5 sindicatos. A Findect, no papel, tem 5, só que no papel é ilegal, porque legalmente o sindicato do Tocantins está sem carta sindical, então eles estão na ilegalidade. Então, essa é uma realidade. Então, o único legalmente constituído hoje para assinar acordo coletivo é a Fintech. E por que a Fintech ainda participa dessas reuniões? Tem lugar nessas campanhas? Ela não tá, eles não estão lá como Fintech, eles estão lá como sindicatos, né? Então, sindicatos não federados. Sim, não federados, vamos dizer independentes. E aí tem, obviamente, uma representação de base, que isso sim tem que ser respeitado. O grande questionamento que o trabalhador dessas bases tem que se colocar é como é que as direções desses sindicatos levam uma proposta de acordo para a base, essa proposta é aprovada, e aí o dirigente sindical chega na mesa e fala, não, eu não vou assinar o que o trabalhador aprovou, não. Que foi o que aconteceu na quarta-feira em Brasília. Foi o que aconteceu, exatamente. Na prática, o que aconteceu foi isso. Então, olha, os sindicatos que estão filiados à Fintech não assinaram? Não assinaram. E alguns da Fintech também dizem que não vão assinar. Eles alegam que há inconsistências no texto. O que a gente percebe, Larissa, é que é uma briga política muito grande, muito complicada. Como eu estava dialogando com um trabalhador ontem. Quando eu saio da minha residência aqui em Goiânia para ir lá em Brasília, eu não saio lá para me representar. Eu saio lá para representar cerca de 3 mil trabalhadores que estão ansiosos para ver esse negócio resolvido. Então não tem que pensar no meu individual, no que o Eliseu individualmente pensa. Eu tenho que pensar qual que é a responsabilidade que eu tenho diante dos trabalhadores que me mandaram para lá. Né? E isso não está acontecendo. Então, assim, tem uma proposta de acordo, tem uma minuta entregue nas mãos de todos os representantes sindicais que estão no comando no dia 13, no dia 14, essa minuta é remetida às assembleias. Esse pessoal alegam que havia pouco tempo para avaliar essa minuta, que só fariam a assembleia depois do dia, uns dia 17, outros dia 19, outros dia 20. A empresa esperou, nós esperamos, nós fizemos a nossa assembleia dia 14 e aprovamos. Né? 13 sindicatos da Fintech aprovou já no dia 14, 17 sindicatos aprovaram. Os demais foram fazer a assembleia depois. E mesmo jogando a assembleia para o dia 21, eles aprovaram. Eles não disseram, não, vamos rejeitar isso aqui está errado, vamos rejeitar. Não, aprovaram. Foram ontem lá para Brasília, né? Chegaram lá na mesa de negociação ontem, lá diante todo mundo lá, não, nós não vamos assinar porque o texto é inconsistente. Então, eu coloco isso. Peraí, se o texto está inconsistente, por que você orientou as assembleias a aprovar o texto inconsistente? É uma incoerência. É uma incoerência que evidencia que o texto não tem nada. Que a proposta, o acordo coletivo, o trabalhador tem que entender que é o melhor acordo que nós conseguimos nos últimos 13 anos. Desde 2010, com exceção do ano passado, quando o Bolsonaro estava louco para conquistar nosso voto, para nos ludibriar, desde 2010, praticamente todo acordo nosso se parar no TST. Nós chegamos a ficar conhecidos aí nos meios de comunicação pejorativamente como uma categoria profissional de greve. Então, vem um novo governo que tenta dialogar com o trabalhador e aí os dirigentes sindicais põem suas briguinhas, alguns deles, é óbvio, não vamos generalizar, mas alguns deles põem suas briguinhas políticas em cima do interesse da categoria. Isso precisa ser dado um basta, não dá para ser dessa forma. Eu não posso, em nome do grupo político que eu estou defendendo, atropelar a vontade das assembleias.
Sim, isso só prejudica o trabalhador. Só prejudica o trabalhador. Inclusive, eu estava vendo alguns áudios aí de dirigentes sindicais mentindo para o trabalhador, dizendo que na mesa de negociação nós negociamos que os R$1.000 iam ser pagos em rúbrica diferente, e os 1.500 lá de janeiro em rúbrica diferente, para não incidir sobre imposto de renda, e a empresa não está cumprindo isso. E isso é mentira. Vai ser cumprido. Os R$1.000 vai cair no dia 2, em forma de dinheiro, que alguns ficaram confundindo, vai vir vai ver dinheiro, pecúnia, que é o termo que está usado lá no texto, é dinheiro, entendeu? Então, dia 2, agora de outubro, os R$1.000, e dia 2 de janeiro, os R$1.500, entendeu? Que, na verdade, quando o trabalhador for fazer o cálculo desses R$1.500, é o retroativo de agosto, de setembro, outubro, novembro, dezembro, pago lá no dia 2. Os R$250 que a empresa vai aumentar de abono linear para quem ganha até R$7.000. Exatamente, entendeu? Então, essas questões têm que ficar muito claras. Eu acho que está na hora também dos trabalhadores dessas bases começar a cobrar dos dirigentes sindicais. É inacreditável ver colega nosso sair lá do seu estado, chega lá na Assembleia, ele desce o sarrafo na proposta, e aí no final ele fala, mas nós precisamos aprovar porque a proposta é aprovável. Aí o trabalhador foi e recusou a proposta. Entendeu? Então as pessoas precisam falar a verdade do trabalhador, acaba confundindo a cabeça do trabalhador. Exatamente. Que muitas vezes está ali no dia a dia, na correria, só trabalhando, não tem tempo para assistir um informe de um sindicato, de uma federação, não tem tempo ali de analisar corretamente e acaba acontecendo isso. Sim, se eu sou liderança, eu influencio o que eu estou dizendo ali no microfone. Aí o camarada pega o microfone e fala que a proposta é o pior dos mundos, mas aí depois, lá no final da fala dele, ele fala que precisa aprovar. Peraí, que negócio é esse? Você está me dizendo que a proposta é ruim, mas que eu preciso aprovar ela? Aí o povo começou a gritar, rejeita, e rejeitaram, por uma diferença apertada, mas rejeitaram, entendeu? Por quê? Porque graças à irresponsabilidade de quem defendeu, de quem fez esse tipo de fala. Então nós precisamos deixar o trabalhador tranquilo. Olha, gente, de 2010 para cá, pensem aí, busquem na memória de vocês, qual foi o único ano que nós não fomos parar no TST? Ano passado, quando o governo devolveu algumas poucas cláusulas nossas, porque estava interessadíssimo no nosso voto para se manter no poder, o governo Bolsonaro. Devolveu algumas das cláusulas que ele mesmo havia retirado em 2020. Com exceção do ano passado, todos os acordos nossos tinha interferência do judiciário no meio, ia parar lá nos braços do TST. Porque fazia greve e acabava indo para o dissídio que julgar se era constitucional, se não era. Aí agora a gente vai para uma negociação onde a gente viu um certo grau de responsabilidade sim da empresa, o comprometimento ali com as falas do presidente Lula de devolver direitos ao trabalhador, né? Houve sim isso. A gente viu ali na negociação, obviamente, tem momentos ali que a gente começou a questionar, quando a gente vê, por exemplo, fazer reuniãozinha entre a empresa e a Fintech num bar no Núcleo Bandeirantes, e a gente questionou isso, que isso é inaceitável. Porque eu acho assim, Larissa, o empregador, ele tem as estratégias dele, beleza, mas nós estamos numa empresa pública, nós estamos num governo democrático, num governo legitimamente eleito por nós com o nosso apoio. Eu fiz campanha aqui, eu pedi voto para o Lula aqui em Goiás, eu votei, eu apoiei. Agora, quando chega na mesa de negociação, eu quero transparência. Seja a proposta boa ou ruim, põe na mesa e a gente discute. Sim. E aí, se a gente achar que é ruim, nós não vamos aceitar, as assembleias não vão aceitar. Mas não tem que ser reuniãozinha escondida. Então a gente repudiou isso, e aí se houve outras a gente não ficou sabendo, né? Mas a partir dali, pelo menos até onde a gente sabe, tudo foi discutido na mesa. Agora, eu também não posso me alvoroçar em nome dos meus interesses, em nome de uma coisa ou outra. Qualquer coisa que não está no meu agrado, o fulano lá aceitou porque é peleiro, porque é traidor, igual eu vi ontem o dirigente do Sindicato do Rio de Janeiro achincalhar quem assinou o acordo ontem, dizendo que eram pelegos e traidores da categoria. São termos extremamente pesados que a pessoa podia pensar o seguinte: nós temos um histórico de luta, a categoria aqui em Goiás sabe, e nós assinamos, nós temos consciência de que o acordo é o melhor dos últimos 13 anos. E nós temos consciência que o que não se avançou a contento nesse momento é possível ser avançado numa mesa de negociação permanente, que está escrito lá que nós vamos criar ela de imediato. Está o comprometimento dos sindicatos e da empresa.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as falas que a gente faz. Ainda mais em grupo de WhatsApp. As pessoas acham que a internet é terra de ninguém. E a justiça, nas suas mais altas instâncias, já deixou claro que não é assim. Que você é responsável pelo que você está falando num grupo de WhatsApp, que você está falando numa rede social. Não dá para sair achincalhando os outros porque o fulano não concorda comigo. Isso, e como a gente está falando aqui, só prejudica a categoria, que fica sendo mal vista diante da população. Porque só faz greve, só reclama, não está satisfeito com nada. Pois é, e o trabalhador está ansioso pelo acordo em si. O acordo está assinado então, agora nós vamos trabalhar a divulgação, inclusive aqui no sindicato. A nossa proposta é, seja eu, o Exiraldo, o Thiago, o Heber, Dirlene, os que estão liberados, o mesmo que não está liberado, a gente fazer programas aqui nesse espaço nas terças e quintas, a gente vai tirando a oportunidade aí para a gente discutir cláusula por cláusula, para esclarecer bem o trabalhador. Mas mesmo independente disso, o melhor formato que a gente orienta de imediato é você pegar o acordo coletivo e ler ele na íntegra. E conhecer o que é direito seu, o que está ali, o que entendeu, te beneficia. Porque as nossas obrigações, o empregador já nos cobra elas diariamente, né? Então, vamos usar, a melhor forma de você usar ao seu favor o acordo coletivo é você conhecer cláusula por cláusula. E esse foi mesmo o Informe Sintec de GO e até a próxima edição. Então, valeu. É isso aí. Abraço. Tamo junto.